Oi, mamães, tudo bem? Eu vim falar com você sobre a introdução alimentar. Juntei as principais perguntas, muitas tinham as mesmas dúvidas e vou tentar responder ao longo de alguns vídeos. Então, primeiro gostaria de enfatizar que o início da introdução alimentar deve ser feito aos 6 meses. Muitas relataram que às vezes começa um pouco antes, por indicação do pediatra ou porque tem que trabalhar. O indicado é realmente manter apenas o aleitamento materno, mesmo que seja a fórmula, até os 6 meses, pela questão da maturação do intestino, de absorção de nutrientes e até reação. Muitas vezes, se a gente introduz muito cedo, acaba gerando uma constipação, não é legal para o trato gastrointestinal da criança. É bom esperar os 6 meses. E depois de atingir 6 meses, é bom a gente observar alguns sinais de prontidão, que não é apenas ter 6 meses que a criança está pronta. Muitas crianças com 6 meses ainda não estão sentando bem retinhas, principalmente se tem algum caso de prematuridade. Então tem que observar se tem 6 meses, então subentende-se que o intestino está bem para receber o alimento, a gente tem que observar outras coisas. Ela senta reta ou com apoio sem se inclinar, porque pensa, como a gente vai estar introduzindo todo um novo esquema, com novas frutas, sabores, texturas, e ela ainda tem que estar lutando para se equilibrar. É importante que ela saiba se sustentar, é importante que ela demonstre interesse pela comida. Normalmente, pelos 6 meses, 5 meses, a criança, quando vê os pais comendo, já quer avançar, quer pegar. Isso é um sinal interessante, importante, de prontidão. E o terceiro sinal é se ela consegue pegar alimentos e levar na boca, principalmente para o BLW. Falando daí então no BLW papinha, muitas tiveram dúvida como conciliar ou qual é o melhor. Eu faço BLW, mas não quer dizer que esse seja o melhor método. É o que eu entendi que seria melhor para nossa família. Eu acho que ele respeita mais o bebê, mas hoje em dia tem se falado muito da introdução alimentar participativa. E é uma forma também de total respeito para o bebê e que é interessante para quem quer conciliar os dois métodos. Então, pode sim, quem tinha dúvida entre fazer papinha em algumas refeições, ou quando sai, ou quando está sem tempo, mas não é simplesmente amassar a comida e colocar na boca da criança. A criança tem que ser a parte ativa do processo, mesmo que ela não esteja pegando o alimento e colocando na boca. Então, como a gente faz? Preparou a papinha habitual, tu oferece a colher, aproxima a colher na boca da criança, espera ela ter o interesse de buscar, ou às vezes, quando são um pouco maiorzinhos, eles pegam a colher, o Lucas faz isso. Se eu servir alguma coisa, uma frutinha espetada no garfo, eu coloco, ele mesmo pega a colher e leva a boca. Então, o BLW também não é feito de apenas comidas em pedaços, mas é sobre ter autonomia, a criança escolher se ela vai querer comer ou não. Tem vezes que tu vai estar fazendo a refeição e a criança não vai querer comer, e tudo bem. E não é para tu ficar chateado ou fazer combinações, dar castigo se ela não comer ou dar um prêmio se ela comer. Isso não é interessante. Isso não ajuda a criança a entender sua própria saciedade, a sua própria fome. E a gente tem que sempre lembrar que uma criança que foi amamentada em livre demanda até os 6 meses, até agora soube dizer quando ela sentia fome. Ela mamava por fome, por sede, também por carinho, afeto, mas ela sabia quando tinha fome e pedia o mamar. Então agora não é porque ela começou a comer comida que ela não sabe quando ela tem fome. Então, se a gente ofereceu e ele não quis, a criança não quis, tudo bem, talvez ela não estivesse com fome, não estava precisando daquilo naquele momento. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que respeitar. Sobre também essa questão de misturar os métodos. Então, não tem problema, desde que se mantenha a autonomia da criança, se mantenha o respeito, principalmente. O que a gente tem que observar, então, se a gente for fazer papinha, não o BLW, é que não seja liquidificada. Essa técnica já é super ultrapassada. A gente perde fibras, perde nutrientes, perde textura. Não misturar vários alimentos, não fazer uma batida de tudo ao mesmo tempo, porque a criança não consegue reconhecer o que ela está comendo, não é legal. Então, amassar os alimentos individualmente, aumentando essa consistência gradativamente, até porque um dia essa criança não vai comer mais alimentos amassados, certo? Então, acho que essa parte ficou mais ou menos esclarecida. Não tem nenhum problema misturar os dois métodos, desde que se mantenha o respeito também na papinha, certo? A dúvida principal, então, para quem quer fazer o GAG, quem quer fazer o BLW é o GAG. As pessoas têm medo que o engasgo possa ser prejudicial para o bebê, mas o GAG, ele é um reflexo normal, positivo, de que o bebê não vai engasgar.
Então, quando a comida, ele corta um pedaço muito grande, muito duro, que ele vai ver que ele não vai conseguir engolir, o corpo vai fazer ele dar uma tossezinha ou simular o engasgo, que chama esse reflexo de gag, que é uma simulação de um engasgo que protege ele, impede ele de engolir esse alimento. Então, ele é positivo. Mamães, deem uma pesquisada sobre isso no Google, vocês vão ver vídeos, exemplos, e vão ficar tranquilas. Ah, eu comecei o BLW, o bebê engasgava. Talvez não era engasgo. Normalmente o bebê engasga até mais fácil com a papinha, se a gente vai colocar no fundo da boca dele, ele não estava preparado para comer, do que uma comida que ele estava mesmo pronto para colocar na boca. Mas é diferente do gag reflex. Então tem que ver isso. Leite materno nas refeições. Leite materno não interfere a absorção de ferro. A fórmula sim, mas estou falando aqui do leite materno. Então pode dar antes, durante e depois da refeição sem nenhum problema. Tem bebês que estão comendo e querem mamar um pouquinho e depois voltam a comer. Ou tem bebês que comem bem pouquinho e querem mamar naquele horário e tudo bem. Até 1 ano, o leite materno é o principal alimento, a principal fonte de energia de todos os outros nutrientes. Existem sim algumas recomendações, como a necessidade de suplementação de ferro, vitamina D, converse sobre com isso com seu pediatra, mas o leite materno ele é completo até 1 ano e ele continua sendo imensamente importante até 2 anos ou mais, não tendo problema de fazer essa substituição das refeições. Água. Muita gente perguntou como oferecer água, qual a frequência. Então, eu faço, sempre que eu tomo água eu ofereço, muitas vezes ele pede, ele me vê tomando água e toma. Só que eu dou pra ele em copo de vidro normal, como a gente toma aqui em casa. E se vocês forem oferecer e não um copo normal, tentem dar em copo de transição, de bico rígido, evitar mamadeiras, para evitar uma confusão de bicos, um desmame precoce. Ou tem aqueles copos natural, copo 360, que é um copo também que simula o copo aberto, mas ele impede o bebê de se molhar todo. Mas os bebês normalmente se dão super bem com o copo de vidro normal. Façam a experiência em casa. Muitas vezes o bebê não tá tomando água na mamadeira, que a mãe tenta, e no copo ele toma super bem. Quando o bebê tem 6 meses, dá pra tentar o copo de pinga ou de cachaça, que é menorzinho, se os bebês aceitam melhor. Mas o copo tradicional de casa vai super bem para isso. A quantidade de água não é uma regra muito clara. Principalmente se o bebê está no leite materno, o leite materno tende a suprir a necessidade da hidratação. Tem que se observar, se o bebê está constipado, está tendo alguma dificuldade para evacuar, as fezes estão mais duras, tentar aumentar essa oferta de água, além das fibras da alimentação. Agora, quando o bebê não está no peito, ele está na fórmula, daí sim, tem que ter um controle melhor de água, mas isso tem que ser feito avaliado individualmente. Eu não posso dar uma regra para vocês, porque cada bebê é um bebê, tem uma quantidade de fórmula que toma, então isso tem que ver com o pediatra ou com o nutricionista que acompanha o bebê, tá certo? Sal. Muita gente perguntando se não rola de botar só um pouquinho de sal, se não tem problema, por que que não pode botar o sal. Muitas vovós dizendo, eu botei sal e tu tá vivo, qual o problema? Coloca também, o bebê vai comer mais. Um bebê que não experimentou comida com sal, normalmente, ele não vai recusar comida sem sal, porque ele não tem com o que comparar. E os bebês nascem com preferência pelo sabor mais doce, não pelo salgado. Então, normalmente, até as frutas eles aceitam melhor, a fruta não tem sal. A gente deve esperar até os 6 meses, até os 12 meses, desculpa, porque o rim não tá bem formado. Então, ele não consegue fazer um bom trabalho de filtração, sem que isso se sobrecarregue, sem que ocorra um risco, além de prejudicar os rins, de uma hipertensão, de uma pressão alta no futuro ou até ainda na infância. Hoje em dia, a gente tem visto cada vez mais essas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, ainda na infância. A diabetes com a questão do açúcar, que é importante esperar sim até os 2 anos ou mais. Quanto mais a gente puder esperar, melhor para oferecer esses tipos de alimentos industrializados, adoçados. Mas o sal é pela questão da retenção hídrica, do rim, isso não é legal, não faz bem, e além de viciar o paladar, ele acaba ficando um paladar viciado. E aí sim, realmente, o bebê que experimentou uma comida com sal dificilmente vai voltar para uma comida sem sal, mas deve ser feito de forma gradativa, investir em temperos naturais de horta, como cebolinha, temperinho salsa, temperinho verde, manjericão, alecrim, todos esses temperos de horta podem ser usados na alimentação do bebê sem nenhum problema. E evitar o sal até os 12 meses. Depois sim, a gente pode já dar a comida da família, desde que a família coma pouco sal e não use aqueles temperos prontos como caldo quinoa, sazon, que são temperos com alta concentração de sódio, que não é legal para o bebê em nenhuma idade.
Eu acho que para encerrar o primeiro vídeo ele não ficar muito longo, vamos fazer assim e depois eu vou gravar outro vídeo com as dúvidas de quantidade, quais as frutas começar, o tamanho do corte do BLW, como introduzir a colher no BLW, os tipos de alergia e outras perguntas que me fizerem, senão o vídeo vai ficar muito longo, vocês vão acabar se perdendo no assunto.